Você pode estudar, se dedicar, seguir o seu influenciador financeiro favorito, comprar ações, mas nada disso vai adiantar se você cometer esses 5 erros financeiros. Além desses 5 erros, eu vou trazer um sexto como bônus. Esse provavelmente você está cometendo. E se você estiver cometendo, o negócio tá feio. Então fica comigo nesse vídeo, porque você vai ver que tem coisas que parecem boas, mas na verdade são armadilhas. Erro número 1. Comprar na alta e vender na baixa. Esse é um dos erros que muita gente acaba cometendo por não entender como funciona o ciclo de mercado de alta e o mercado de baixa. Lá em 2018 a gente teve uma arrancada na Bolsa Brasileira, no Ibovespa, que é a nossa Bolsa Brasileira, onde ela começou a ter uma arrancada com velocidade crescente. Então ela começou a crescer, a gente pode ver aqui que em junho de 2018 a gente estava com 70 mil pontos, um pouco depois, lá em outubro, a gente estava com 82 mil pontos. Mais pra frente, em janeiro de 2019, a gente estava com 97 mil pontos, beirando ali os 100 mil pontos. Nesse momento, as pessoas já propagavam notícias como os novos ricos da Bolsa, Bolsa na sua máxima histórica, as capas de revistas, jornais promovendo essa notícia de que é alguma coisa única, alguma coisa histórica, nunca aconteceu, que seria a melhor oportunidade para você estar ali na Bolsa de Valores. Pouco tempo depois, novamente, lá em julho de 2019, ela já tinha batido seus 100 mil pontos, chegando a 103 mil pontos. 13 de dezembro, ela já estava com 112 mil pontos, sendo assim um absurdo, um escândalo, todo mundo ali promovendo essa alta da bolsa, inclusive muito youtuber aqui estava promovendo essa alta da bolsa, vendendo essa notícia milagrosa, essa bomba, fazendo a gente achar que deveria vender carro, casa, para aproveitar essa oportunidade, que a gente não poderia estar de fora de jeito nenhum. Pois é exatamente isso, a gente nesse momento ativa o nosso modo ganância, quando você vê todo mundo ali aproveitando esse momento que só você não está. É aí que a gente coloca na nossa cabeça que a gente é o único que está de fora e não pode perder essa oportunidade. Essa ganância toda durou pouco, porque dia 17 de janeiro de 2020 foi aí que veio a pandemia, fazendo com que a bolsa caísse de 118 mil pontos para exatamente 73 mil pontos. Em valores financeiros, para vocês entenderem de uma forma mais clara, se você tivesse investido 100 mil reais no topo lá de 118 mil pontos antes da pandemia, no momento que ela caísse para 73 mil pontos, você teria 60 mil reais. Uma queda aí de 40%. Sabe qual que é o pior? Imagine você nesse cenário ali com seus únicos 100 mil reais investidos, vê a bolsa colapsando ali depois de uma pandemia. O que que você faz? Você vende tudo. É aí que mora o problema. Já estava ruim e piorou. Esse é um dos comportamentos claros dos investidores na bolsa, principalmente dos pequenos investidores, que não têm o costume ali ou até mesmo o conhecimento de uma crise para saber como lidar dentro dela. As mesmas capas de jornais ou revistas que propagavam a bolsa quando ela estava em alta, agora propagam o episódio de caos. Vendem manchetes como é o fim do Brasil, é o colapso financeiro, crise financeira, é o fim da bolsa de valores. E com isso você toma a iniciativa de vender tudo para tentar diminuir o prejuízo. Depois dessa queda e de você ter vendido tudo, olha só o que acontece com o mercado. Depois do dia 27 de março de 2020, nós começamos a ter novamente uma alta da bolsa, assim ela começou a se recuperar. Pandemia foi acontecendo, pandemia foi passando e a bolsa se recuperando, só que agora você não tem mais o seu dinheiro. Então a gente pode ver aqui que em 10 de julho ela estava novamente em 100 mil pontos, lá em dezembro de 2020 ela estava com 117 mil pontos e em junho de 2021 com seus 130 mil pontos, ou seja, num topo histórico muito maior do que os 118 mil que antecedeu a pandemia. Agora imagine se você tivesse comprado aqui quando a bolsa estava com 73 mil pontos, a baita valorização que você teria na sua carteira. É exatamente isso. A bolsa de valores, ela é como se fosse uma ferramenta. Ela tira o dinheiro da mão de pessoas ansiosas e traz para a mão de pessoas pacientes. Não pegue atalhos, não tente pegar atalho, porque esses atalhos vão te levar pro buraco. Antes de eu te falar o erro 2, comenta aqui abaixo quantos erros desses vocês cometeu. Pode colocar como, por exemplo, 3/6, 4/6, para eu entender quantos erros vocês cometeram. O erro número 2
Conto do Vigário, criptomoeda milagrosa meme coin. Provavelmente você já viu que toda hora é inventada uma nova criptomoeda. É meme coin daqui, é meme coin de lá, é criptomoeda que aparece, é criptomoeda que desaparece. Você precisa aprender a diferenciar o que é uma verdadeira criptomoeda ou o que é algo que está só ali no momento de hype, tá em uma divulgação ali entre pessoas famosas. Quem conhece, a gente já viu até que tem moeda de cachorro. Diferentemente do Bitcoin, que tem fundamento como reserva de patrimônio, reserva de valor. Muitos governos aí estão comprando Bitcoin para fazer essa reserva de valor do país. Então é algo que a gente consegue diferenciar aí de alguma coisa que está ali só num hype social, em uma mídia social, como uma meme coin, e de um Bitcoin ali, que você tem até como mesmo uma moeda finita. Olha lá, investidor perde 450 mil em 3 minutos após comprar criptomoeda meme coin. Pois é, galera, infelizmente isso acontece e não acontece só uma vez não, acontece diversas vezes. Muita gente acaba colocando aí o dinheiro em meme coins que não conhece, muitas vezes o coleguinha ali indicou, o amigo falou que é boa oportunidade, que é uma moeda nova que está aparecendo. Recentemente apareceu até moeda do próprio presidente Donald Trump, até mesmo moeda do presidente da Argentina, Javier Milei, apareceu meme coin e depois também sumiu. Muita gente acha que é a oportunidade, que vai ficar rico, que a moeda vai virar, vai estourar, que vai ser um novo Bitcoin. As pessoas ficam procurando um novo Bitcoin aí dentro das criptomoedas. Tenha muito cuidado com isso. Tem muito guru aí de internet que a gente sabe que faz a divulgação, faz a propagação dessas moedas para que as pessoas que não têm conhecimento sobre comecem a comprar, essa moeda comece a se valorizar e trazer muito mais gente ainda para essa compra e depois simplesmente vende tudo e já era. Você perdeu o seu dinheiro. Fica aí o conselho, muita atenção, muito cuidado com criptomoeda e eu digo criptomoeda em geral, porque também não adianta ter Bitcoin e não saber como o Bitcoin funciona. Erro número 3. Não diversificar o patrimônio. Antes de mais nada, a gente tem que entender a seguinte coisa. Diversificar patrimônio não é pulverizar patrimônio. Você não pode simplesmente ter 500 mil coisas dentro da sua carteira e achar que está diversificando. Tem que ter fundamento. Não adianta você começar a investir, escolher um bom ativo ou 2 bons ativos e só ficar nisso achando que só porque ele está valorizando está tudo certo. Você não precisa diversificar o seu patrimônio. Por se tratar do mercado variável, muito provavelmente esse ativo ele vai entrar em um momento de baixa, como também ele vai entrar no momento de alta e você precisa ter diversificação dentre todas as categorias de ativo e dos ativos em si, como em setores. Observe aqui na minha carteira que eu tenho a diversificação dos meus ativos baseada na regra dos 25%. O que é essa regra 25%? Eu separo a minha categoria de ativo em 4 partes. 25% em caixa, que seria a renda fixa, 25% em fundos imobiliários, 25% em ações brasileiras e 25% em 3 categorias de ativos, que seriam todas expostos ao dólar. No caso, seria BDRs, que são ações americanas escolhidas a dedos, criptomoedas, que são as moedas digitais, e ETFs, que são pacotões de ações americanas. Eu invisto no IVVB11, que investe nas 500 maiores ações com base no S&P 500. Se vocês observar a minha carteira, vocês conseguem ver que ela não está nessas porcentagens de 25% ideal. Por quê? Ela tem ali a sua variação de mercado. Então, às vezes, ela vai sair um pouco, vai se descolando dos 25% e a gente vai reajustando. Claro, isso não é de uma vez. Quanto é que a gente pode ver que não tem nada com 25% aqui, mas já esteve em outro cenário. Giro rápido na minha carteira só para vocês entenderem. Renda fixa eu tô com 31%, ações brasileiras 29%, fundos imobiliários 17%, ETFs americanos 12%, criptomoedas 3% e BDRs 2%. Então essas 3 categorias de ativos expostos ao dólar eu considero 25%. A soma delas tem que estar próximo ou 25%. Aqui você consegue ver que nada está grotescamente diferente do outro. Nada tem muito e o outro tem pouco. Tá sempre ali equilibrado. Por mais ali ó, que a gente está vendo que não está 25% em renda fixa, são fundos imobiliários e ativos americanos, mas está tudo ali mais ou menos próximo. E aí eu vou levando esses números a 25%. Nesse gráfico a gente consegue ver também a diversificação de cada ativo e não só das categorias dos ativos. Então a gente consegue ver que aqui também está tudo igual, não está nada muito grotesco, nada se descolando.
Já nesse aqui a gente também consegue ver que existe a diversificação por segmento, por setor. Então ali a gente tem papel e celulose, armas e munições, bancos, energia elétrica, exploração, refino e distribuição, holdings diversificadas, minerais metálicos. A gente consegue notar que se, por exemplo, a gente tem uma crise no setor bancário, tá tudo bem, porque os bancos não definem 100% da minha carteira. Ele é uma parte da minha carteira. Então enquanto ele tá caindo, outra coisa vai estar puxando a carteira para cima. Então a gente pode estar tendo uma crise no banco, mas, por exemplo, papel e celulose ou minerais ali, ele pode estar em alta e com isso levar a carteira para cima. Então tá aí a importância da diversificação do seu patrimônio. Eu tenho em torno de 35 ativos. Se eu dividir 100% da minha carteira por 35 ativos, eu tenho ali 2,85 de resultado. Então, cada ativo representa 2,85% da minha carteira. Sendo assim, se um ativo ali desvalorizar, é só 2% da minha carteira que está desvalorizando. Então, se eu tiver um problema ali em algum banco específico ou em alguma outra ação específica, é só 2% da carteira que está ali se desvalorizando. Enquanto os outros, no longo prazo, vão levar a carteira para cima. Falando em longo prazo, esse é o tema do nosso quarto erro financeiro. Erro número 4, ignorar o longo prazo. Ai, Nicolas, mas já tá caindo há 2 meses e não recupera. Eu não aguento mais, eu vou vender tudo. Calma, criatura, você não vai se aposentar daqui 2 meses. Creio eu que você vai se aposentar no longo prazo, daqui a alguns anos ainda, correto? Sendo assim, você tem que agradecer que às vezes a bolsa tá caindo, que o seu ativo tá caindo, porque assim você consegue comprar ele mais barato. A gente sempre olha para o ativo e quer que ele sempre esteja em alta, sempre esteja valorizando. Mas que adianta ele sempre estar em alta, sempre estar valorizando, se você precisa comprar ativo ainda? Então você vai pagar mais caro? Você está em período de construção de patrimônio e não de usufruir o patrimônio. Então você tem que construir ele ainda. Então é muito bom você pagar barato, você conseguir comprar mais cotas. Aproveita para comprar. Esse é o momento que você tem que aproveitar para comprar. Tá caindo? Se tiver fundamento, compra mais. Agora sim, se for uma ação ali que você investiu sem saber nada e ela tá caindo, tá em crise, eu não vou te aconselhar a comprar mais, porque você precisa saber se aquela queda é uma oportunidade ou se pode ser uma crise ou algum problema grave. Agora, quem quer se aposentar aí no seu próximo 1 ano ou algo do tipo, você tem que estar com seu dinheiro em renda fixa e no máximo em fundo imobiliário. Aí sim vale a preocupação. Esse canal aqui, o intuito dele é você construir o seu patrimônio e te levar até a sua sonhada aposentadoria e viver de renda. Então para de ignorar o longo prazo, porque o investimento ele não é uma corrida, ele é uma maratona. Você tem que fazer isso todos os dias da sua vida, durante a sua vida toda. Essa construção de patrimônio, do seu período mais novo até o momento que você quer se aposentar, você tem que aproveitar essas oportunidades, esses momentos de queda para comprar mais. Erro número 5, mercado derivativo. O que significa isso? Basicamente significa prever o futuro para você ter um retorno, um lucro maior do que você deveria fazendo alavancagem financeira. Nicolas, o que significa alavancagem financeira? Eu não sei o que é isso, eu tenho medo disso. Será que eu estou alavancando? Fica tranquilo que eu vou te explicar de um jeito bem didático para você entender de uma vez por todas como que funciona o mercado de derivativo. Montei um slide para vocês entenderem de uma forma clara. Vamos lá. João tem R$1.000, ele está fazendo uma operação normal. Sendo assim, ele vai pegar esses R$1.000 dele e ele vai para o mercado. Ele vai comprar R$1.000 em ações. Feita a compra de R$1.000 em ações, ele tem duas opções. A primeira é vender por 1.100, ou seja, ele teve um lucro de R$100. A segunda opção seria vender por 900, tendo assim um prejuízo de R$100. Então essa operação é considerada a operação normal, porque ele tinha R$1.000 em ações, ele pode no futuro vender essas ações por 1.100 e lucrar 100, ou ele pode vender essas ações por 900 e perder 100. É comum que no mercado a gente tenha quedas ou até mesmo alta de 10, 20 ou em cenários mais extremos como pandemia 50%. Então ele poderia ter essa valorização de 100 para cima, como essa desvalorização de 100 para baixo. Então essa operação de comprar para vender no futuro, seja para lucrar ou para ter um prejuízo, a gente considera como trade. Você compra e espera que no futuro, ela renda. Mas as pessoas querem mais, são gananciosas, elas querem fazer a alavancagem financeira mesmo sem ter o dinheiro. Então o que ela faz?
Então a operação alavancada vai ser você pegar um empréstimo com o banco e deixar algo como garantia. No exemplo na tela, a gente tem o mesmo cenário do João com seus R$ 1.000, e aí chega o corretor com aquele papinho no ouvido dele falando: João, por que você vai investir só R$ 1.000? Toma aqui mais 9.000. Chega firme nessa operação aí, vai com R$ 10.000, investe legal, que o seu retorno muito provavelmente é garantido. Se você fizer tudo certinho, você tem um lucro. Então, João pega o seu dinheirinho ali, mais o dinheiro emprestado da corretora, e vai ao mercado. Novamente, compra R$ 10.000 em ações. Se João vender no momento correto, ele vai ter R$ 11.000, sendo assim um lucro de R$ 1.000. Agora, se o João vender no momento errado e vender por R$ 9.000, ele tem um prejuízo de R$ 1.000. Só que agora, se o João tivesse prejuízo de R$ 1.000, basicamente ele queimou todo o dinheiro dele. Porque o João não tinha R$ 10.000, João tinha R$ 1.000. 9.000 era da corretora. Por mais que o João lucre, tenha um lucro, vendeu no momento certo e tenha um lucro, esses R$ 1.000 não vem limpo para ele, porque esses R$ 1.000 tem imposto, tem taxa, tem não sei o que a corretora enfia. Então a gente tem ali basicamente líquido para o João em torno de R$ 800. Então esse é o cenário da operação alavancada. Se João tiver 10% de valorização, ele tem ali R$ 1.000 de lucro. Se ele tiver 10% de desvalorização, ele tem R$ 1.000 de prejuízo. Aquela coisa, ou ele vai dobrar a banca dele, ou ele vai quebrar a banca dele. Então, muito cuidado com o mercado de derivativos, muita atenção. Se você está dentro disso, sai agora imediatamente, porque eu vou te contar uma coisa. A chance de você estar ali ganhando aqueles R$ 1.000 de lucro é muito menor da que você está tendo um prejuízo de R$ 1.000 e quebrando a sua banca. O sexto erro que provavelmente você está cometendo é não possuir uma reserva de emergência adequada. Pois é, galera, parece até piada, mas muita gente não tem reserva de emergência e muito menos uma reserva de emergência adequada. Tem aquela galera que fala: eu tenho minha reserva de emergência, R$ 500, mas o que você faz com R$ 500? Quanto tempo esses R$ 500 te mantém tranquilo se você precisar parar de trabalhar hoje? Então assim, reserva de emergência é algo muito sério e vai muito além do que só um dinheirinho que a gente acha que pode solucionar nossos problemas. Como vocês puderam ver, minha reserva de emergência hoje está ocupando 33% da minha carteira. E isso é muita coisa, 33% da sua carteira sem reserva. Então a gente consegue ver que o meu cenário atual é um cenário ali que eu estou com muita tranquilidade nesse setor da minha reserva de emergência. A minha renda fixa, o meu caixa ali está muito bem organizado, está muito bem feito, está até feito demais, e agora eu preciso ali destinar os recursos, o dinheiro que eu vou investindo para outras categorias de ativos. A reserva de emergência é como se fosse o capacete de um motoqueiro. Ele tá ali, se precisar, se cair até a cabeça, ele tá ali, pode salvar sua vida. Da mesma forma, num veículo, num carro, é o cinto de segurança. A gente usa ele todo momento, não necessariamente você vai precisar dele, mas se precisar, ele tá ali. E uma dúvida muito comum que as pessoas têm é: onde guardar a minha reserva de emergência? E é muito simples, reserva de emergência a gente pode guardar em alguma coisa que seja de renda fixa. Então a gente tem alguns exemplos, como caixinha do Nubank, porquinho do Banco Inter, CDB de algum bancão grande, como Itaú, Santander, Bradesco. Para você que é mais conservador ainda, você pode também deixar ali na Tesouro Selic, que é diretamente ali com o governo. Ah, Nicolas, mas quanto que eu preciso ter dessa reserva de emergência? Porque você falou R$ 500 não dá, mas às vezes é o que eu consigo ter, eu não consigo ter mais que isso. O valor que você precisa ter na sua reserva de emergência é exatamente o valor que você se sinta seguro. Você se sente seguro com R$ 500? Se você se acidentar, acontecer alguma coisa, alguém da sua família precisar de um dinheiro ali, caso de vida ou morte, esses R$ 500 vai resolver o problema? Talvez esses R$ 500 só resolvam o problema da pessoa que está precisando, mas você vai ficar zerado. Então assim, eu acho que talvez R$ 500 é pouco. Então basicamente é isso. O valor que você precisa ter na sua reserva de emergência é o valor que te deixe seguro, que você consiga colocar sua cabeça no travesseiro sem se preocupar se mês que vem você consegue pagar as suas contas ou até mesmo fazer a compra das comidas da sua casa. Você consegue se alimentar? Então pense um pouquinho, faça cálculos, descubra o quanto você precisa. Se você precisar parar de trabalhar hoje, ficar 6 meses sem trabalhar, quanto que você precisa? 1 ano sem trabalhar, quanto que você precisa? Você tem esse dinheiro? Dá para fazer isso já? Se não dá, acho que está na hora de botar a mão na cabeça e começar a construir essa reserva de emergência, só que não para hoje,
para ontem. Uma coisa é certa, a emergência vai vir. Agora basta você querer estar preparado ou não. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de comentar aqui abaixo quantos erros financeiros você está cometendo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com um amigo e ativar o sininho. É muito importante que vocês ativem, porque quando eu posto vídeo novo, vocês são notificados. Inclusive esse vídeo que vai sair agora. E até a próxima.